Amigos da TV Cidade, o programa Cidade Aberta, segunda edição, está começando aqui pelo canal 14, TV Cidade Farroupilha, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. O Cidade Aberta, segunda edição, dá continuidade ao tema da primeira edição e o nosso convidado, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, é o nosso convidado aqui nos estúdios, falando sobre diversas frentes de trabalho. É claro que há muitas frentes, enfim, não é possível enumerá-las todas, mas destacando um pouquinho da complexidade também dos caminhos que o Rio Grande do Sul vem tomando na área do desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. O próprio governador do estado tem dito com muita ênfase que é necessário recolocar o estado no caminho ou nos trilhos do desenvolvimento. Secretário Evandro, falando mais dessa outra parte da secretaria, que é a área da ciência e da tecnologia, nos dê uma noção também da complexidade desse segmento. Bom, Leandro, nós temos essa parte, então, da secretaria que ela envolve a política estadual de ciência e tecnologia, e aqui nós temos várias ações que são desenvolvidas, eu posso citar algumas delas, normalmente em parceria com as universidades do Rio Grande do Sul. Nós temos ali toda a parte dos parques tecnológicos, né? Então nós temos 15 parques tecnológicos no estado do Rio Grande do Sul. Esses parques tecnológicos, eles estão situados normalmente nos ambientes das universidades e o Estado, através de recursos do Banco Mundial, realiza editais periódicos com a possibilidade de liberação de recursos. Então, de 2015 até agora, do final de 2018, nós vamos aplicar nessa área específica cerca de 60 milhões de reais. É um número oriundo do Banco Mundial, mas significativo para fazer o quê? Para que nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul um ambiente de inovação adequado. Nós temos aqui parques tecnológicos que são referência não somente para o Brasil, mas são referência para o mundo. Nós temos, por exemplo, o Tecnopuc, em Porto Alegre, que hoje é considerado o principal parque tecnológico do Brasil. Nós temos na Universidade de São Leopoldo, o Tecnocinos, também considerado uma referência nacional e sempre conquistando prêmios. E nesses locais, citando apenas esses dois, mas nós poderíamos falar do próprio Tecnux, está aqui começando, o Tecnux está começando, é mais recente, mas também com um futuro muito promissor. Tem também ali no Vale dos Sinos o Centro Tecnológico da Fevale. Nós temos pelo interior o NISC, Unijuí, na região sul do estado, enfim, são 15 parques tecnológicos ao todo que estão espalhados pelo Rio Grande do Sul. Então, nesses ambientes, nós temos empresas que elas absorvem o jovem que está ali se formando na universidade. Então, nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, principalmente a questão da área de TI. Né? Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Então, são empresas que estão situadas dentro desses parques tecnológicos e que absorvem pessoas qualificadas, cérebros, que ficam no Rio Grande do Sul e têm a oportunidade de desenvolver, inclusive, novas empresas a partir disso. Né? Nós poderíamos citar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tem, em São Leopoldo, uma indústria de semicondutores. Pouca gente sabe, mas os semicondutores são a base para toda a indústria de telefonia que nós temos no mundo. Então, tendo uma empresa dessa no Rio Grande do Sul, que é uma empresa coreana, situada dentro do Tecnocinos, nós temos aqui expertise e capacidade de desenvolver altíssima tecnologia que pode ser usada tanto nacionalmente quanto exportada. Nós podemos citar outros exemplos, né? O Rio Grande do Sul também tem uma empresa aqui situada na região metropolitana que ela faz displays para a indústria aeronáutica. Então, esses aviões caça que estão sendo comprados pela Força Aérea Brasileira, os displays que fazem todo o controle, o comando da aeronave, é produzido em Porto Alegre. Produzido no Rio Grande do Sul. Quer dizer, pouca gente sabe disso. Vai para fora e depois volta para cá. Pouca gente sabe disso, né? Mas tem altíssima tecnologia. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não produz só ônibus, caminhões, sim, ou soja, o leite. O Rio Grande do Sul enfim, também tem uma indústria de altíssima tecnologia e que precisa ser conhecida. Por quê? Porque no momento que as pessoas sabem da existência disso, e principalmente quando os investidores percebem o potencial que o Rio Grande do Sul tem, é muito mais fácil que os investimentos venham, né? E nós precisamos desses investimentos para gerar mais emprego, mais renda e fazer com que haja desenvolvimento, em síntese, que haja mais qualidade de vida para todo mundo. É a roda da economia que vai girar e envolve a questão de tecnologia também.
Se me permite, Leandro. Só fazendo um parênteses, uma indagação, ciência e tecnologia são duas áreas que naturalmente requerem muito investimento financeiro. Nessa situação complicada financeira que o Estado atravessa, o governo tem conseguido alocar valores também para esta finalidade, secretário? Tem conseguido, com base nesses recursos do Banco Mundial, que são financiamentos internacionais. A grande questão que nós estamos nos debruçando justamente é encontrar alternativas aos financiadores, né, aos recursos. Nós também temos ligado à Secretaria a FAPERGS, que é a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, também é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Na FAPERGS também são obtidos recursos através do CNPq, através do CAPES, através da Embrapi, enfim, são órgãos nacionais que também são órgãos financiadores e que aportam recursos. Então o Estado procura fazer com que estes recursos cheguem até quem efetivamente precisa. No caso da FAPERGS, sobretudo a área acadêmica, mestres, doutores. Mas nós também temos a possibilidade de parcerias dos bancos públicos com linhas de financiamento voltadas à inovação. Então, estão atrelados também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o Badesul, que tem linhas voltadas aos municípios, por exemplo, cidades inteligentes. Nós temos esse potencial também de desenvolver aqui no Estado toda uma gama de cidades que possam ter uma estrutura de uma cidade inteligente, em que utilize a internet, utilize mecanismos de controle, seja da iluminação pública, seja da destinação do lixo, enfim. Então, nós estamos muito voltados a isso. O BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, envolve os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. No que se refere ao Rio Grande do Sul, também a Secretaria monitora o banco e também tem linhas de financiamento voltadas para essa área de inovação, ciência e tecnologia. O que nós pretendemos, sim, é fazer com que também as pesquisas acadêmicas que são realizadas aqui no Estado também tenham uma função além da academia, que não fiquem apenas dentro da academia, restritas. Então, existem programas novos que estão sendo implantados que visam estimular doutores, e o Rio Grande do Sul tem a maior densidade de doutores do Brasil. Sério? Isso é bom se dizer, que também é um ponto positivo, que os doutores tenham a possibilidade de obter recursos para criação de empresas. Então, no momento em que eles conseguem desenvolver uma pesquisa, desenvolver uma patente, que eles transformem isso numa empresa que vai gerar emprego e renda. Então, esse é um projeto que está sendo arquitetado através da FAPERGS, e nós pretendemos implantá-lo para fazer com que os cérebros permaneçam também no Rio Grande do Sul, que esse é um problema não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, muitos cérebros que são exportados, muitas vezes porque aqui acabam não tendo a oportunidade que gostariam, que deveriam ter. E é esse o papel nosso, nós estamos buscando muito isso também. Até porque essa juventude que está vindo aí, nós estamos numa era da informação, da tecnologia muito forte, ou seja, o trabalho ainda vai continuar a existir, mas enfim, a tecnologia necessitará cada vez mais estar a serviço. É produtividade, é uma série de fatores, e o jovem hoje, ele tem estado muito sedento por essa nova ciência, essa inovação, a tecnologia, né? É exatamente isso, né? Nós temos aí exemplos de profissionais que se formam, que se habilitam, que têm capacidade e que muitas vezes não vislumbram o lugar onde eles nasceram como um lugar com possibilidade de se desenvolver, de crescer e de evoluir. Então, é o nosso papel também fazer com que esses jovens percebam que o Rio Grande do Sul tem um ambiente de inovação, tem a possibilidade de colocar em prática as suas ideias aqui. E outro dado também que eu coloco, que eu acho que é muito importante, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais patentes registradas no Brasil. No Brasil. O estado brasileiro com o maior número de patentes registradas. E por isso que eu digo que o Rio Grande do Sul tem potenciais que muitas vezes nós próprios não nos damos conta. Ou não conhecemos. Ou não conhecemos. Né? Então, acho que difundir isso, divulgar isso e ter essa oportunidade de colocar isso aqui a todos os telespectadores da TV Cidade Farroupilha é muito importante, porque nós passamos a perceber o Rio Grande do Sul de uma outra maneira, de uma maneira mais positiva. Com certeza. Voltando um pouquinho ainda na questão da área do desenvolvimento econômico, muito se fala, eu ouço muitos prefeitos falando também, no estado não deve ser diferente, tem que se atrair novos investimentos, novos empreendedores, enfim, nesse sentido. O que é prioridade dentro da constituição desta matriz econômica para o estado na indústria e no comércio? Que perfil se busca, secretário? Bom, primeiro nós procuramos valorizar as vocações que o Rio Grande do
Sul tem e que são áreas... As vocações natas. As vocações que nós temos já históricas e que já desempenham um papel muito importante, né? Então, o agronegócio, evidentemente, e quando se fala em agronegócio, a gente precisa ter uma visão bem mais abrangente do que é o agronegócio. Muitas vezes a gente fala em agronegócio e as pessoas pensam milho, arroz, soja. Não, o agronegócio também é a colheitadeira da soja, o agronegócio também é o trator que vai fazer, né, todo o preparo do solo para aquela... O agronegócio também é uma startup que está desenvolvendo uma tecnologia para que as colheitadeiras possam trabalhar por GPS, né? Então, o agronegócio tem tudo isso. Então, o Rio Grande do Sul tem uma vocação para o agronegócio, nesse agronegócio global a que eu me refiro, que não é simplesmente a produção primária. E também é um campo para inovação e tecnologia. Exatamente, e muita inovação e tecnologia. Basta ver as feiras que são realizadas aqui, seja a Expo Direto lá em Nomitoc, seja a Expo Inter. Nós temos outras feiras importantes no estado que demonstram tecnologia altíssima agregada ao setor primário, né? Então, o agronegócio é muito importante como uma área estratégica do estado. Nós temos também a questão do metal mecânico, né? Principalmente mobilidade com as empresas desse setor, né? Metal mecânico, segundo principal polo metal mecânico. Mas nós temos áreas novas, por exemplo, o setor aeroespacial. Nós temos um polo aeroespacial e de defesa na região de Santa Maria, onde muitas empresas desenvolvem ali atividades que são pouco conhecidas, mas que já são muito significativas. Nós temos também toda a parte do polo naval, que foi bastante enfraquecido por conta das decisões recentes da Petrobras, mas que se pretende retomar com outro viés, não com Petrobras dependência, mas sim com uma ampliação do escopo e da área de atuação para que aquela área de Rio Grande tenha um papel muito importante. Então, são algumas áreas que eu cito como estratégicas, como fundamentais que nós estamos atuando. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida, a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta. Hoje, o nosso convidado é o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, que está conosco aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em poucos minutos. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331.
De volta com o programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, canal 14, canal digital da NET. Estamos também no aplicativo de celular da TV Cidade e ainda no nosso site. Nosso convidado hoje no Cidade Aberta, segunda edição, é o secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, que está com a gente. Secretário Evandro, queria pegar apenas a informação que trabalhamos no final do bloco passado, quando o senhor falava a respeito do Polo Naval de Rio Grande. Havia todo um projeto por parte do governo, mas enfim, algumas circunstâncias acabaram esvaziando, vamos dizer assim, esse projeto, e hoje ele está praticamente abortado. O que o Estado do Rio Grande do Sul pode sugerir para toda essa estrutura que foi montada no Polo Naval de Rio Grande? Bom, Leandro, o que nós temos no Polo Naval de Rio Grande é o seguinte: vamos dividir o Polo Naval de Rio Grande até 2016, quando a Petrobras era a principal cliente do Polo Naval de Rio Grande, e a Petrobras fazia daquele local, digamos assim, um dos principais pontos de construção de plataformas para exploração de petróleo no Brasil. A partir daí, houve uma mudança radical na postura da Petrobras, no sentido de fazer com que essas plataformas sejam construídas pelo melhor custo-benefício e não simplesmente para desenvolver a indústria nacional, né? E, paralelo a isso, tudo que a Lava Jato apontou e tudo que é de conhecimento do público brasileiro, envolvendo, inclusive, empresas que estavam situadas ou que estão situadas no Polo Naval de Rio Grande. Então, tudo isso foi um marco divisório, momento em que a Petrobras era a principal cliente e no momento em que houve a Lava Jato. A partir daí, o que aconteceu? Aquilo que também é de conhecimento público, uma diminuição radical da oferta de empregos, a descontinuação dos projetos, quer dizer, plataformas que iam ser construídas e que acabaram sendo transformadas em sucatas e vendidas como verro, né, como sucata, e algumas plataformas, inclusive, que estavam já no dique para serem concluídas, né, 30%, 40% em fase de conclusão, e que foram descontinuadas. Então também a empresa lá responsável parou o projeto e está nessa situação. Bom, então, nessa fase pós-Petrobras, o Estado o que tem procurado fazer? Nós estamos procurando encontrar alternativas. Alternativas que envolvem não só uma visão do polo naval como indústria petrolífera, indústria de plataformas para a indústria petrolífera, mas sim também como um local em que se possa fazer manutenção de navios, e já tem muitas empresas mundiais que olham para o Atlântico Sul e olham para Rio Grande como uma possibilidade, um ponto estratégico para fazer manutenção de navios, principalmente navios de carga que fazem o trânsito no Atlântico Sul. Então, essa seria uma alternativa. Outra alternativa é utilizar uma área que tem lá pavilhão, enfim, com toda a estrutura para a indústria metalúrgica e tudo que possa se envolver na indústria metalúrgica, né? Então, esse escopo também pode ser buscado. E, além disso, terminal portuário. Também é possível usar a área como terminal portuário. Então, são 3 áreas, citando apenas essas 3, que podem entrar num processo de recuperação do polo naval. Evidente que nós dificilmente teremos a mesma oferta de empregos que tinha em 2014, 2015, no auge do polo naval, mas gradualmente se pode buscar isso. O que complica ainda o polo naval? O que complica o polo naval é que lá existe uma empresa que é dona do estaleiro Rio Grande e que é dona do dique, que é o maior dique da América do Sul, que essa empresa entrou num processo de recuperação judicial. Tem uma dívida bilionária e essa dívida tem um número de credores muito grande, e esses credores precisam renegociar essas dívidas para ver se há uma continuidade da empresa com esse projeto novo, né, ou ela terá sua falência judicial, ou terá sua falência decretada. Então o Estado procura as alternativas, mas existe um imbróglio jurídico que precisa ser desamarrado, né? Então nós estamos acompanhando isso. Há poucos dias nós tivemos, inclusive, em conversa com desembargadores do Tribunal de Justiça para ver todas essas questões legais também, dentro dos limites dos poderes, mas é importante que o Estado está atento. Tem empresas internacionais interessadas em fazer parcerias, em fazer investimentos aqui no Rio Grande do Sul, nessa área, nessa área de Rio Grande. Então nós estamos procurando trabalhar, mas dentro dos passos que são necessários e precisam ser respeitados, que são os processos judiciais em andamento. Eu
Queria aproveitar a presença do secretário Evandro Fontana também para falarmos um pouco sobre uma das novidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, que é o programa Multi. Secretário, o que é esse programa Multi, que ainda é um pouco recente, mas enfim, já está lançado para a sociedade gaúcha? Exato, é um programa que o nome é, na verdade, uma abreviatura de Mobilidade Urbana, Logística e Transportes, Multi, e visa basicamente o seguinte: nós temos hoje no mundo um cenário que as pessoas estão acompanhando, que é uma diminuição da utilização dos combustíveis fósseis, né, o petróleo, o gás, enfim, para a indústria de mobilidade voltada à utilização de energias renováveis, sobretudo a energia elétrica. Vários países, citando aqui a China, países europeus, a França, a Inglaterra, estão já com um deadline, com uma definição de prazo para a utilização de combustíveis fósseis. Alguns 2025, outros 2030, outros 2050. O Brasil não definiu isso, até porque o Brasil tem algumas outras características já de utilização dos biocombustíveis, o caso do álcool, o caso do próprio etanol, do biodiesel, né? Mas também há um caminho convergente da indústria automotiva de partir para combustíveis não fósseis. Nesse cenário, como o Rio Grande do Sul tem aqui uma das principais montadoras de automóveis do mundo, que é a GM, situada em Gravataí, como nós temos aqui uma Marco Polo, que é a principal indústria de carrocerias de ônibus do mundo, como nós temos aqui uma Agrale importante, nós temos uma John Deere, nós temos uma Massey Ferguson, para citar alguns exemplos, né, de empresas que atuam no segmento, digamos, de mobilidade, não só urbana, mas mobilidade também no setor primário. Nós precisamos estar muito atentos quais são os rumos que essas medidas que estão sendo anunciadas pelos outros países terão impacto aqui. Se hoje são utilizados combustíveis fósseis e daqui a pouco nós estaremos utilizando energia elétrica para movimentar os automóveis, como é que o Rio Grande do Sul, que tem uma das principais indústrias aqui, vai estar preparado para isso? Porque envolve questão tributária, envolve a questão de preparação de mão de obra, envolve a cadeia de suprimentos. Você vai precisar ter a produção de baterias para esses veículos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a própria atração de investimentos para cá num cenário estratégico de futuro. Então, o Multi novas oportunidades. Então, o Multi envolve quem? Envolve o Estado, envolve universidades que têm pesquisas e que fazem pesquisas relacionadas a esse tema, e envolve as empresas, né, que também atuam aqui no Estado e que são desse setor. É um tripé. Exatamente. É tríplice hélice, como nós falamos, claro, que é o público, o acadêmico e o privado, o setor privado. Poderá ser um projeto muito importante para o futuro. Olhando o amanhã. Eu acredito que é papel do Estado olhar além dos 4 anos de governo. Nós precisamos ter políticas públicas que sejam políticas de Estado e que sigam à frente, além do governante que está naquele momento. Porque se não for assim, nós não conseguimos ter movimentos estratégicos de colocação de um Estado importante como o Rio Grande do Sul num cenário de 5, 10, 15, 20 anos, como nós precisamos ter, né? É o chamado planejamento, ou seja, intragovernamental, além de governos, né? Bom, secretário, temos mais 3 minutos aproximadamente de tempo ainda. Eu queria deixar o tempo final à sua disposição, ao mesmo passo em que agradeço pela sua abertura na agenda e a possibilidade de ter estado conosco aqui na TV Cidade, mas ainda mais alguns minutos para falar sobre ações que talvez a gente não tenha tocado. Eu sei que são muitas. Leandro, é muito importante, assim, eu agradeço demais o teu convite para estar aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, nós queremos ficar à disposição de todos os empreendedores, as pessoas que precisam de algo relacionado ao Estado no que se refere a essas áreas de atuação, e também dizer que há um movimento muito forte e uma determinação muito forte e corajosa, eu diria, do governador José Ivo Sartori para colocar de volta o Rio Grande do Sul nos trilhos. Nós sabemos que são passos que estão sendo dados e que não vão resolver todos os problemas, mas alguns passos importantes que foram dados no sentido de diminuir as despesas do Estado, fazer com que o Estado tenha o tamanho do bolso do contribuinte do Rio Grande do Sul, e para isso nós precisamos atuar nas duas frentes, seja na diminuição de despesas, seja na entrada de recursos através dos impostos. Então, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós atuamos principalmente com essa questão de investimentos, atração de investimentos para o Rio Grande do Sul, novas empresas,
melhoria do ambiente de negócios, nós temos lá a junta comercial, então nós estamos procurando fazer com que haja uma agilização também dos processos de abertura de novas empresas no estado do Rio Grande do Sul, juntamente com os municípios. Então, todo esse cenário para se criar o que nós chamamos de ambiente de negócios positivo e que isso traga a geração de empregos, traga a geração de renda, que nós tenhamos mais qualidade de vida. É isso que todos querem e que nós estamos procurando implementar sob a liderança do governador José Ivo Sartori. Não tem sido nada fácil, tem muitos problemas, é uma tarefa árdua, é difícil, tá? Até porque cada movimento que se dá no Estado não é como na nossa casa, simplesmente corta isso, corta aquilo, porque existem muitas legislações, precisa se observar sempre os órgãos de controle. Então, todos os movimentos que são dados, às vezes, digamos, o resultado ele não é imediato, mas é uma semente que é plantada e que vai surtir, né, os efeitos num futuro breve, e é isso que nós estamos caminhando. Com certeza. Secretário que é natural também de Caxias do Sul, obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Faço votos de que tenhas um profícuo, excelente trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, porque capacidade não lhe falta também. Uma oportunidade muito especial para, além do status de secretário, também estar ao lado de um dos melhores e mais qualificados jornalistas da nossa região, Evandro Fontana, que teve a oportunidade de trabalhar em grandes veículos na cidade de Caxias do Sul. Boa sorte nessa caminhada no Poder Público. Obrigado, Leandro. Uma honra. Preciso realmente desse apoio, porque o desafio realmente é muito grande e eu sempre digo que governar também é comunicar, quer dizer, nós precisamos fazer com que as obras, as ações... Fazer acontecer e mostrar. E isso precisa ser de conhecimento público, então esse espaço é um espaço primoroso para que nós possamos conversar com a população de Farroupilha e mostrar o que o Rio Grande do Sul tem e que está fazendo para melhorar cada vez mais. Ótimo, muito obrigado. Mais uma vez agradeço, em nome da TV Cidade Farroupilha, a presença do secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Evandro Fontana foi nosso convidado hoje no programa Cidade Aberta. Apenas uma breve noção do que é a Secretaria, da sua complexidade e também destacando alguns dos mais importantes projetos, frentes de trabalho, atuação, enfim, buscando colocar o Rio Grande do Sul de volta nos trilhos do desenvolvimento. O nosso Rio Grande do Sul precisa voltar ao que foi o Rio Grande do Sul do passado. E com a gestão do governador Sartori, sempre uma gestão marcada por muita austeridade, com medidas duras, é bem difícil, mas chega um momento que são necessárias estas medidas para poder corrigir o rumo. Ficamos por aqui com o programa, um forte abraço a todos, até o nosso próximo Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.